Então vamos lá, vamos conversar então sobre a segunda parte desse livro que nós estávamos lendo juntos, que é O Fenômeno Gaslighting, a estratégia de pessoas manipuladoras para distorcer a verdade e manter você sob controle. E a grande questão é que no vídeo anterior nós conversamos sobre 6 estratégias para te manipular. E aqui então eu trouxe mais 2, 4, 6 estratégias também dentro desse livro. Então você vê que começa na 7 porque é uma continuação. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre esse livro, eu recomendo então que você deixe em aberto para que você possa assistir a outra parte assim que você acabar esse vídeo. Então nós estamos na parte número 2 e nós vamos conversar então sobre a 7ª técnica, que é o gaslighter. Ele vai utilizar suas fraquezas contra você. Então lembra aquilo que a gente conversou nas 48 leis do poder sobre necessariamente você evitar de mostrar as suas fraquezas para as pessoas que você não conhece, porque elas podem querer usar isso contra você? Exatamente, né? Então a autora Stephanie Moulton, ela deixa bem claro que essas pessoas manipuladoras, elas tendem realmente a utilizar a sua fraqueza contra você para ela poder tirar proveito de você. Ela coloca aqui uma frase em que eles literalmente são seres que farejam sangue fresco. E aí ela dá um exemplo aqui, eu vou ler o exemplo para vocês. Abre aspas. Por exemplo, a confidência que você fez sobre o seu relacionamento problemático que tem com a sua irmã é usada contra você em comentários como: não admira que estejamos discutindo, sua irmã não suporta você também. Você a trata da mesma maneira que me trata, fecha aspas. Então perceba que você conta uma relação que você tem, uma coisa íntima sua, e essa pessoa na primeira oportunidade que tem, ou em alguma oportunidade que tem, ela usa isso contra você para que você acredite que você é o problema. Lógico que é muito interessante e muito importante que você entenda que existem comportamentos seus que você pode mudar para você se tornar uma pessoa melhor. Só que isso tem que partir de você, da sua própria análise pessoal, e não de opiniões de terceiros, porque essas opiniões de terceiros podem estar enviesadas e podem simplesmente não transmitir a realidade. Ponto número 8, constante comparação, né? Os gaslighters, segundo a autora, eles vão fazer a comparação como uma maneira de causar discórdia entre pessoas e assim obter controle. Ela dá vários exemplos, né? E um exemplo muito característico é esse daqui, ó. Um chefe manipulador pode dizer: por que você não é tão eficiente quanto a Jane? Ela chega às 8 horas todas as manhãs, se ela pode, você também pode. E aí a grande ideia é que ele quer denegrir a sua competência. E aí, por conta disso, ele usa outra pessoa como um parâmetro maior do que você. Só que quando ele quer denegrir a outra pessoa, ele utiliza você como um parâmetro bom. Então você tem que saber também, novamente, perceber se o que você está fazendo está dentro dos limites do que você considera real para a sua realidade, ou dentro do que você está sendo pago para fazer, ou dentro do que você se propõe dentro do seu trabalho a ser feito, e ver se aquela crítica do seu chefe, ou aquela crítica daquele funcionário que trabalha com você no mesmo setor que você, na mesma área que você, é uma crítica que realmente é construtiva e que realmente é válida. Novamente, ninguém é perfeito, todos nós estamos sempre em mudança, todos nós podemos sempre melhorar, só que a crítica tem que partir de você. Você não pode nunca, por motivo algum, olhar para o que as outras pessoas estão falando e levar isso como uma realidade. Você pode olhar para o que as outras pessoas estão falando, avaliar aquela situação e perceber se isso realmente faz sentido ou não para você. E se fizer sentido, você muda, você segue a orientação. Caso não faça sentido, caso você acredite que essa pessoa não tem razão, não tem por que você ficar pensando nisso. Ponto número 9. Pessoas manipuladoras são obcecadas pelas próprias... Aqui tá errado, tá? Aqui é realizações. Literalmente, as pessoas manipuladoras, elas vão querer sempre se gabar de alguma coisa que elas conquistaram, não importa quanto tempo faz. Então, ele foi funcionário do mês faz 15 anos, ele sempre vai falar que ele foi o funcionário do mês. Ele vai sempre querer mostrar que as realizações deles são tão grandes, mas tão grandes que as suas são pequenas. Então, ele vai querer te manipular dessa maneira para ter um certo tipo de hierarquia em relação a você, ele estando sempre superior. E aí, logicamente, você estando inferior a ele, numa razão inconsciente, você vai tender a aceitar sugestões dessa pessoa que está superior a você. Isso é bem claro. E aí é dessa maneira que ele mantém um controle sobre você, mesmo que você não acredite que está sendo manipulado. Ponto número 10 da autora. Os manipuladores, eles só aceitam ser bajulados. E isso daqui me lembra uma história que eu vivi realmente com uma pessoa aqui na faculdade. E cara, se eu não bajulasse ela, se eu não fizesse o que ela queria, se eu não fizesse o que a pessoa tinha em mente, ela literalmente ela falava na minha cara: ah, então a gente não vai ser mais amigo. Então esse é um tipo de comportamento, ele coloca literalmente você numa questão de insegurança, porque você acredita que seu comportamento é tão errado, mas tão errado, que aquela pessoa que você considera, ela está julgando que pelo seu comportamento não vale a pena manter a sua amizade. E aí você acaba
entrando em parafuso, você acaba tentando acreditar que o problema é você. Mas na verdade aquela pessoa ela quer ser bajulada, ela quer que as vontades dela prevaleçam sobre as outras pessoas. E eu quero que você entenda a grande diferença entre limites de uma pessoa num relacionamento com você, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento amistoso, seja um relacionamento entre familiares, e a pessoa estar te chantageando. Uma coisa é a pessoa falar, olha, se você gritar comigo, nós não vamos mais ter um namoro, ou nós não seremos mais conhecidos. A pessoa está colocando limites entre o seu comportamento e a forma como ela vai reagir. Ela já está te dizendo previamente como ela reage a certo tipo de comportamento que você pode ter. Outra coisa é a pessoa falar o seguinte, olha, se você não fizer isso daqui, então a gente nem vai mais namorar. A gente vai terminar na hora. Ela está literalmente te chantageando com o relacionamento. Às vezes ela nem quer terminar. Ela só quer que você acredite que seu comportamento é tão errado, mas tão errado, que o namoro está em xeque, o seu casamento está em xeque se você não seguir a vontade dela. Aí isso sim, dentro dos devidos parâmetros de comparação, isso sim é um certo tipo de manipulação. Ponto número 11. Pessoas manipuladoras te deixam indecisa. Aqui a autora ela coloca com a seguinte frase, eles colocam você num duplo vínculo. Ela escreve dessa maneira. Ela coloca que as pessoas manipuladoras, que ela chama os gaslighters, ela vai te forçar a escolher entre duas opções indesejáveis. E ela dá um exemplo assim, olha. Seu marido diz, abre aspas, seu marido diz que você precisa perder peso, mas lhe dá chocolate de presente. Você fica num dilema. E os gaslighters gostam de colocar as pessoas em dilemas emocionais. Sua indecisão é um sinal de que eles têm controle sobre você, fecha aspas. Então eles literalmente vão passar mensagens que são completamente opostas. E aí isso daí vai te deixar indeciso, isso daí vai te deixar submisso para o que eles querem que você faça. Porque afinal de contas, não importa o que você escolha, sempre a sua escolha estará errada aos olhos dele. Ponto número 12. Os manipuladores, eles vão enganar as pessoas sem pudor. Eles vão se sentir, eles vão até se vangloriar de enganar as pessoas. E essa mesma pessoa que eu tive esse problema aqui, ó, de só aceitar ser bajulado, era uma pessoa que ela se vangloriava de ter certo tipo de poder, certo tipo de influência dentro de uma esfera aqui dentro da minha faculdade. E sim, ela sempre conseguia o que ela queria dentro da faculdade. Ela sempre colocava em xeque as decisões das outras pessoas e ela sempre conseguia o que ela queria. Então ela realmente se vangloriava de que ela conseguiu enganar as outras pessoas, né? E obviamente ela não falava dessa maneira. Obviamente ela deixava as coisas mais enfeitadas. Ela falava que as pessoas tinham percebido como ela tinha razão ou como elas estavam erradas. Mas se você parar pra pensar, na realidade essas pessoas não estavam tão erradas assim. Elas realmente foram manipuladas, elas realmente foram enganadas por uma pessoa que era manipuladora e que só aceitava que a sua opinião tivesse fundamento e que as outras opiniões não importassem. Novamente, esse daqui é um vídeo mais curto, porque isso daqui é um vídeo da parte 2. E nós iremos conversar ainda mais sobre várias outras estratégias na parte 3 do nosso livro. E eu sei que isso daqui tá te ajudando muito, então você vai fazer o seguinte, já que eu te ajudo, você também vai me ajudar. Você vai deixar o like aqui embaixo, para você conseguir mostrar pro YouTube que esse vídeo foi importante para você e que você aprendeu alguma coisa para ele poder compartilhar com mais pessoas. Eu te ajudo com essa maneira e você me ajuda dessa outra maneira que eu te contei. Nós vamos conversar então sobre a parte 3 no próximo vídeo, depois que nós conversarmos sobre a próxima lei do poder, que é a lei número 35. Então nós nos vemos daqui a 2 dias para conversar sobre a lei número 35 das 48 leis do poder. E depois de mais 2 dias nós nos vemos para conversar sobre o restante da parte 3 do livro O Fenômeno Gaslighting. E você vai aprender mais e mais estratégias que pessoas manipuladoras podem usar contra você. Então nós temos um compromisso daqui a 4 dias com esse vídeo. Então nós temos um compromisso daqui a 2 dias com o próximo vídeo e eu te espero lá nesse compromisso. Até a próxima.